Olá, turma do nono ano, tudo bem com vocês? Professor Gutenberg. Hoje, aula de Química. Pessoal, na sala de aula, quando estávamos com aulas presenciais, antes de começar todo esse período aí de pandemia, nós começamos a falar algumas coisas a respeito do átomo, não foi verdade? Então, hoje, nós vamos iniciar nossas videoaulas fazendo aí um levantamento, de tudo que a gente viu em sala de aula e entrando no nosso conteúdo, onde está no livro didático, Então, eu peço a vocês que vocês acompanhem a partir de agora a nossa aula de Química, para que a gente possa dar início ao nosso próximo assunto, na nossa sequência de unidades, não é? Nós já fizemos simulados, nós já fizemos exercícios, já fizemos pesquisas, não é verdade? Então, a gente já vai deixar do lado um pouco aquilo que foi visto e vamos dar sequência ao nosso conteúdo. Então, acompanhe aí com o professor essa nova parte. Então, vamos lá. Átomos. Bom, gente, acompanha aí. Deixa eu minimizar aqui a imagem do professor, que está muito grande. Acompanha aí, pessoal. O nosso módulo 2, que é um capítulo 5, lá na página 3 do livro didático de vocês. Dá uma pausa aí, pega o livro para que a gente possa dar início ao nosso estudo. Tá bom? Deram uma pausa? Encontraram? Podemos continuar? Então vamos lá. Átomos, a gente vai estudar o que é um átomo, tá certo? Como os pesquisadores, como antigamente se chegaram à conclusão da existência do átomo, o que seria o átomo e quais foram, vamos ver aí quais foram os pesquisadores, que contribuíram, tá, para os modelos atômicos, ok, estudados ao longo dos anos, até chegarmos ao modelo atômico atual, adota, para o nosso estudo, tá certo? Então acompanha aí com o professor essa introdução. Bom, no nosso livro didático faz aí bota para vocês pensarem, de uma forma assim bastante interessante, eu até posso dizer, porque ele diz o seguinte: pensa em algo pequeno, muito pequeno, Geralmente, diante dessa situação, as pessoas pensam, em materiais invisíveis, esquecendo aí que existe, matéria invisível a olho nu. De fato, existe. Então, a gente vai dar uma comparação. O livro coloca aí 3 exemplos aí do grafite, não é? O exemplo A, B e C. Eu trouxe, voltado, para a nossa telinha aqui, 3 figuras, tá? Também observe aí, ó, essas pontinhas que se usa tanto naquela lapiseirazinha, como também trouxe também do lápis. Olha aí essa ponta quebrada do lápis, que também é feita de carbono, é feita de o grafite, tá certo? Para escrever. Então, o que é que acontece, gente? Se a gente, para pensar, começa a quebrar essa pontinha do grafite aí, pega aí alguma coisa que vocês possam quebrar, tá? E o que acontecer, Então eu trouxe uma figura aqui, ó, que vocês estão observando aí, todo aqui, ó, espalhado aqui, ó, tá? Vocês têm condições de pegar a menor partículazinha aqui, ó, desse grafite, a menor partículazinha, e quebrá-la. Mal você vai conseguir até ver, Você vai ter que colocar aí um auxílio de uma lupa ou até de um microscópio para você tentar ainda continuar quebrando. Mas aí eu pergunto, quando você não conseguir mais ver, tá lá a partícula ainda menorzinha, a menor possível, vai ter uma hora, que você não vai mais conseguir dividi-la. Não vai mais conseguir. Foi assim que pensaram os estudiosos, da antiguidade. Eles chegaram a essa conclusão, que chegaria aí um nível, de tanto dividir, que ficaria indivisível.
Aí, portanto, eles pensaram que seria o átomo, certo? Que seria essa menor partícula, e essa partícula seria indivisível, não teria condições mais de dividi-la, tá? Então, o que é que a gente traz para vocês? Falando do átomo, tá? O termo átomo, né, que vai derivar da palavra grega, que significa sem divisão ou indivisível, né? Sem e tomo divisão. Por isso que ficou a palavra átomo, ok? Então, o átomo é a unidade fundamental da matéria, né? Toda a matéria, tá certo? Ela é formada por átomos, tá certo? Então, ela é a menor fração capaz de identificar um elemento químico que a gente vai estudar. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre elemento químico, tá certo? Então, você dividiu, separou, tá certo? Os elementos que são iguais, ok? O que tinha condições, então o que sobrou seriam átomos. Exemplo, se eu tivesse misturado ali ferro e cobre, por exemplo, então eu separasse, eu ia ter ali o elemento cobre e o elemento ferro, ok? Então seria isso aí o que eles querem explicar, né, a respeito do átomo. Vamos falar do histórico, tá no livro de vocês, tá certo? É importante a gente conhecer aí todo esse descobrimento, como veio, né, hoje ao estudo do átomo, né? Então, olha só, o estudo do átomo se iniciou na Grécia Antiga, com o filósofo Leucipo, certo? E seu discípulo Demócrito. Para eles, o átomo era o menor componente de toda a matéria existente, como a gente falou, ok? Quando a gente pediu lá no livro, no exemplo do nosso livro didático, para a gente pegar aquele grafitezinho e ir dividindo, certo? Sendo então impossível dividi-lo em partes ainda menores, ok? Continuando, vamos falar aí das principais ideias, né, de Leucipo e do Demócrito, tá bom? Ver se eu tenho condições de tirar a imagem aqui, mas bota mais para cá, depois eu subo novamente. Bom, Leucipo é o responsável por apontar pela primeira vez, né, que a origem do universo derivada de microscópicos, né, infinitos e indivisíveis elementos que se agregam sempre formando os seres e objetos do mundo. Agora, Demócrito, que era o discípulo dele da escola Abdera, certo? Aperfeiçoou a teoria do mestre Leucipo, né? Dando a ela um nome e maiores detalhes, né? Que é justamente para os pré-socráticos, né? Surgiu aí a natureza seria composta, né, pelos átomos. Então, a palavra grega átomo, que significa sem divisão ou indivisível, então, os átomos seriam, na concepção dos atomistas, né, antigos, a menor partícula possível. Isso aí ficou bem claro. Por terem formulado a primeira teoria atomística, né, que traria a noção de uma composição química das partes do universo por meio de elementos, né, Leucipo e Demócrito são considerados, ok, gente? Voltando aí, ó, são considerados os primeiros exponentes da química enquanto ciência natural que investiga a composição elementar das coisas, ok? Vocês não precisam copiar isso aí no caderno, não, gente. Vocês não precisam copiar, não, porque está no livro didático de vocês. Eu estou só fazendo uma síntese, né, do conteúdo que vocês também devem ler no livro didático e que está lá também essa parte aí da história, tá certo? Bom, vamos ver então os modelos atômicos, tá? Vamos falar algumas coisas a respeito deles, ok? E que também está no livro didático de vocês, então leiam também, né? Não acompanhe só a aula através dos modelos que a gente vai, né, reforçar aqui. Vejam também no livro didático de vocês, que traz até
alguns complementos do que o professor está falando aqui, tá? Então, olha só. Ao desenrolar da história, diversos cientistas e estudiosos tentaram definir o átomo quanto à sua forma, dando aí origem a diversas teorias sobre a constituição física. Surgiram, então, os chamados... Tá certo? Bom, vamos ver aí lá um pouco da bola de bilhar, que é o modelo de Dalton. A gente vai ver melhor daqui a pouquinho, tá? Mas eu estou fazendo aqui um resumo, um apanhado do que a gente tem no nosso livro didático, tá bom? Então, trazendo para vocês aqui, ó. Para John Dalton, a teoria de Leucipo e de Demócrito era bastante coerente. Segundo este modelo, né, os átomos eram realmente as menores partículas possíveis, assumiriam formas esféricas e possuíam massa semelhante caso fossem correspondentes ao mesmo elemento químico. Ferro, só ferro. Cobre, só cobre. Ouro, só ouro. Ok? Então veio também o de Thomson, certo? Que é o pudim de massas. A gente vai ver o modelo. Tem no livro didático de vocês também. A gente vai ver o modelo, tá bom? Bom, através da descoberta, né, do elétron, que seria a partícula constituinte do átomo, né, com carga elétrica negativa, nós vimos isso em sala de aula, ok? Então, o modelo de Dalton ficou defasado, certo? Assim, com os estudos de Thomson, né, um novo modelo foi idealizado. De acordo com esse novo modelo, né, o átomo era uma esfera de carga elétrica positiva, incrustada com elétrons, que seria aí de carga negativa, tornando-se assim eletricamente neutro. Por que neutro? Desculpa aí, gente. Por que neutro? Porque tem o mesmo número de prótons, né, correspondente ao mesmo número de elétrons. Tá? Então, em matemática, o que é que acontece quando a gente tem, por exemplo, menos 2 mais 2? Menos 2 mais 2 vai ficar igual a zero, fica neutro, né? É o que ele pensou. Então, se eu tenho 2 prótons, como o elétron é negativo, eu tenho 2 elétrons, ok? Então, vai ficar aí, né, neutro, vai ficar a carga zero, ok? Então, sempre para Thomson, ok? O número de prótons seria igual ao número de elétrons. Aí vem o de Rutherford-Bohr, certo? Que é o sistema planetário, tá? O que é que fala nesse sistema? Rutherford, ao bombardear partículas alfa, ou seja, radiação, sobre uma lâmina de ouro, tem a experiência no livro de vocês, gente. Tem aí, que é para comprovar realmente aí a existência de partículas, ok? Então vamos lá. Então, sobre a lâmina de ouro, percebeu que a maioria, né, atravessava a lâmina, enquanto que a menor parte, né, sofria pequeno desvio, vai sofrer um pequeno desvio. E uma pequena parte ínfima, certo? Sofria grande desvio contrário à trajetória, tá? Era a experiência do Rutherford-Bohr, certo? Então, vamos ver aqui. Para complementar essa experiência do que ele fez. Vamos falar aqui algumas coisas. Deixa eu voltar. É que às vezes o mouse não traz a figurinha para a gente baixar ou levantar. Mas agora, olha só. A partir desse experimento, foi possível perceber que os átomos não eram maciços como se pensava, mas dotados de grande espaço vazio, assim como eram constituídos com um núcleo carregado positivamente, ou seja, ia ter aí uma chamada nuvem eletrônica carregada negativamente. Essa nuvem eletrônica era composta justamente o que Thomson falou, né? Positivamente por elétrons, ok? Que girava em órbitas elípticas, né? E ao redor desse núcleo, ok? Assim como os planetas, né? Ao redor do Sol, tá? Assim como os planetas ao redor do Sol. Então, também constatou-se que a maior parte da massa de um átomo vai estar concentrada onde?
no núcleo, né? Por quê? Porque o núcleo ele estava rebatendo as partículas alfa justamente no sentido contrário desse bombardeio da experiência do Rutherford, certo? Mas havia um enigma ainda aí, certo? De acordo com a teoria das ondas eletromagnéticas, os elétrons, ao girarem em torno do núcleo, perderiam gradualmente energia, começariam a descrever, né, um movimento helicoidal e simplesmente caíam no núcleo, certo? Mas como isso pode acontecer se os átomos são estruturas estáveis? Tá aí a dúvida, tá? Aí, o que é que aconteceu? 2 anos após Rutherford, que é um cientista, Bohr é outro, é porque fala Rutherford-Bohr, porque eles juntaram as ideias dele, né? Um estava chegando muito próximo, né, do que o outro acreditava e o outro trouxe para a comunidade científica aquela lacuna que faltava, né? Aquela certeza até então que faltava, tá? Então, 2 anos após Rutherford ter exposto o seu modelo atômico, Niels Bohr aperfeiçoou. Aí surgiu aí o quê? A teoria de Bohr, né? Por ser fundamentada por 3 postulados. Quais são esses 3 postulados? Olha só. Os elétrons descrevem ao redor do núcleo órbitas circulares com energia fixa e determinada, sendo denominadas, chamadas aí, ó, órbitas estacionárias, ok? A segunda teoria, durante o movimento nas órbitas estacionárias, os elétrons não emitem energia espontaneamente. Seria a segunda. A terceira, quando um elétron recebe energia suficiente do meio externo, realiza um salto quântico, ou seja, ele vai migrar entre 2 orbitais. Nós vamos ver o que são orbitais, tá certo? Vamos chegar lá. E como tende a voltar ao orbital inicial, o que é que vai acontecer? A energia recebida é emitida na mesma quantidade para o meio. Sendo essa energia recebida e emitida a diferença energética entre os 2 orbitais, tá? A gente vai provar isso em prática. Daqui a pouquinho a gente vai provar isso em prática, tá bom? Continuando, apesar, vejam bem, gente, isso é um assunto que vocês também vão ver no ensino médio, tá certo? Mas olha o que é que alguns autores, né, alertam, dizem, porque isso ainda não chegou, cientistas ainda pesquisam, tá certo? Para se chegar num modelo realmente mais aproximado do que seria o átomo, tá certo? Mas olha só, apesar de ser bastante difundida no ensino médio, que é o que vale para a gente, para o nosso estudo, tá certo? O modelo atômico de Rutherford-Bohr, né, é, em parte, ineficiente. Então, o que é que eu quero trazer para vocês? Né, que alguns autores falam, para vocês terem ciência, que ainda não chegamos à perfeição. Tá? Não chegamos a um modelo que realmente, isto aqui é um átomo, mas estamos muito próximos disso. E o modelo de Rutherford-Bohr é um dos modelos, tá certo? É o modelo que mais se aproxima, ok? Vejam, os elétrons, na prática, não realizam trajetórias circulares ou elípticas ao redor do núcleo. Alguns cientistas provam isso aí, tá? Não deixa claro o porquê, né, de que os elétrons não perdem energia durante seu movimento. Não ficou claro. E também não explica a eletrosfera de átomos, né, que possuem muitos elétrons. Então, isso aí são coisas que alguns pesquisadores já chegaram a essa conclusão, tá bom? Mas que, assim, o modelo atômico ideal está sendo obtido a cada dia, né, em que se descobrem mais informações acerca da estrutura íntima da matéria, ou seja, os átomos,
tá bom? Fica isso aí, essa informação, para que vocês, no futuro, não é, possam ver que mudou. Poxa, professor, eu aprendi e fiz várias provas a respeito desse modelo que eu conheci dessa forma, e hoje, para o meu filho, né, eu estou fazendo um estudo com ele e mudou. Né? No meu tempo era assim, hoje, anos depois, no estudo aqui dos meus filhos, né, é diferente. Vai mudar, tá certo? Então, essa estrutura íntima, ela de fato, ela está sendo pesquisada e breve, de fato, vai mudar, tá bom? Bom, gente, aí agora a gente vai falar, né, e vai ver esses modelos, né? Então, os teóricos, nós vimos aí, ó, embora os gregos, né, já ousassem em tentar decifrar a forma do átomo, foi em 1803 que a química ganhou uma trajetória significativa, representada, né, por John Dalton, que aproveitou as descobertas dos gregos para elaborar seus experimentos. Aí veio aí, ó, Dalton, como a gente viu lá anteriormente, ele preservou a ideia de que os átomos eram as menores partes da matéria, cujas formas seriam o quê? Esféricas. Está aí a bolinha azul na telinha de vocês. Maciça e indestrutíveis. A esse modelo apresentado deu-se o nome de quê? Bola de bilhar. Está aí porque deu o nome, né? Pois, à época, compararam a sua representação a uma bola que é usada em esportes de pistas e mesa, tá? Seu tipo, diâmetro, cor e padrão pode variar dependendo do tipo do jogo, não é verdade? Mas o que interessa é que a figura era essa daí, tá? Tá aí, representação do modelo atômico de John Dalton. Vamos para outro. Já em 1904, vamos falar aí do Thomson. O que é que o Thomson afirmou aí? Que o átomo não era tão indivisível quanto pensavam, né? Como até então se pensava. Ele usou raios, né, catódicos produzidos em um tubo de descarga como experimento. Aí, com isso, o que é que aconteceu? Foi possível medir as partículas nos raios, ok? Descobrindo-se que era 2.000 vezes mais leves que o hidrogênio, tá certo? Então, o modelo de Thomson ficou conhecido como pudim de massas, ok? De passas. Pudim de passas. Porque considera o átomo como uma esfera de carga positiva e elétrons espalhados em toda a sua parte. Está aí na bolinha. Esse sinal de menos aí, cada bolinha dessa que está aí, é um elétron, ok? Ele caracterizou, né, o de esférico, né, também, né, não maciço e com elétrons fixos nele. Então tá aí a representação do modelo de John Thomson, ok? Joseph John Thomson. Você encontra também na enciclopédia aí essas figurinhas, tá? Eu estou trazendo tudo bem real para vocês. Estou trazendo realmente aquilo que a ciência, né, a história da ciência traz para a gente, como de fato até então, durante, né, os anos, se acreditava que se fosse. Bom, então, como a gente havia falado, que o estudo de Thomson trouxe informações, né, que iriam se contradizer ao modelo de quem? De Dalton, não é? Sua hipótese ainda não foi considerada completa. Aí o que é que aconteceu? O físico da Nova Zelândia, Ernest Rutherford, desenvolveu um teste, né, para analisar, né, com mais profundidade o modelo apresentado por Thomson. Né? A gente viu aí os feixes, né, de radiação, né, e que algumas partículas atravessavam, outras ficavam pelo meio do caminho, outras desviavam. Não é verdade? Então, o que é que aconteceu? Rutherford sondou uma estrutura atômica, descendo aqui a figurinha, e percebeu que a carga positiva não se espalhava pelo átomo, mas concentrava-se aonde? Num centro pequeno e denso, que ele chamou de núcleo. Aí já se descobriu o núcleo. Descobriu ainda que a maior parte do resto do átomo era simplesmente vazio. Eram espaços vazios.
né, espaço vazio. De acordo com os estudos apresentados, concluiu-se que o átomo era composto por um pequeno núcleo, aí nesse núcleo ia ter cargas positiva neutralizada, né? Por que neutralizada? Porque existia uma região negativa, que aí se começou a se chamar de eletrosfera, onde, nessa eletrosfera, os átomos giravam ao redor do núcleo, ok? Continuando, volta, não vimos a parte de baixo. Assim, ele propôs um estudo diferente dos outros modelos atômicos. Sua teoria afirmou que o átomo não era uma estrutura inteira, que os elétrons giravam ao redor do núcleo e que esse núcleo é positivamente carregado. Pelo fato da órbita dos elétrons no núcleo lembrarem, né, o nosso sistema solar, né, os planetas em órbita do Sol, né, ficou conhecido aí esse modelo de Rutherford, né, como sistema planetário, ok? Vamos ver mais um. Olha ele aí. Vamos imaginar que esse pontinho preto que nós sabemos que é o núcleo, olha o cursor aí, ó, rodeando, é o núcleo, onde estão aqui, ó, toda a parte positiva, seria, digamos, o Sol. E olha, girando aqui, ó, em órbitas, olha só, olha, cada um tem uma órbita aqui, ó, cada um faz, né, a sua órbita, tá certo? Os elétrons, esse pontinho aqui, seriam os planetas, digamos, Mercúrio, não é? E assim, Vênus, Terra, Marte, e assim vai. Por isso que ficou conhecido como sistema planetário. Então, tá aí a representação do modelo atômico de Ernest Rutherford. Ok? Também vocês encontram aí essa foto na enciclopédia, nas enciclopédias, ok? Tá aí uma delas aí. Ok? Continuando. O trabalho de Rutherford parecia quase perfeito, quase. Mas para o físico dinamarquês Niels Bohr, alguns pontos precisavam ser melhorados, ou seja, ou esclarecidos, né, para ficar bem definido. Então, ele reformulou a teoria e aí apresentou novas versões para explicar a distribuição e o movimento dos elétrons, ok? Continuando, a mesma dificuldade aqui, ó, de subir agora. Em seu modelo, que ficou conhecido como Rutherford-Bohr, o físico dinamarquês defendeu a existência de níveis de energia, ok? Ou camadas de elétrons que nós vamos conhecê-las e vocês vão precisar memorizá-las, tá bom? Que somente poderiam ser encontradas em níveis específicos de energia e podiam mover-se, né, entre níveis, desde que absorvessem ou emitissem energia, ok? Além disso, afirmou que o elétron pode saltar para outra órbita, ou seja, sai da órbita dele para se agregar a outro elétron, ok? Ou seja, um nível mais energético, posso dizer assim, deixando o átomo instável. Então, Niels Bohr concordou com Rutherford, quando o mesmo disse que os elétrons formavam órbitas estacionárias, ok? Apesar de nenhum modelo ter, né, sido considerado perfeito, tá? Mas, como eu falei, esse modelo de Rutherford-Bohr é um dos modelos atômicos mais estudados, né? A teoria de Bohr é usada também para explicar as ligações químicas, que também está no nosso livro didático e que nós vamos estudar, ligações químicas, né? E a reatividade, né, de alguns elementos de um subnível em um subnível simples, ok? Que nós vamos ver também, tá bom? Dando sequência, vamos ver aí, ó, estrutura de um átomo. Estrutura de um átomo. Tá no livro didático de vocês, tá bom? Tá no livro didático de vocês. Então, os átomos
são compostos de pelo menos um próton, certo? Ó, a massa do próton é cerca de 1,673 vezes 10 a menos 7 quilos, ou quilograma, né? É 2 vezes maior que a massa do elétron. E carga igual, em módulo, ok? Em módulo, a carga do elétron, para poder dar eletricamente neutro, para dar zerado, tá? E um elétron, podendo apresentar nêutrons, ok? Podendo apresentar nêutrons. Mas veja só, na verdade, ok? Apenas o átomo de hidrogênio, fica essa curiosidade aí, certo? Que não vai possuir nêutron, tá? Apenas um elétron girando em torno de um próton, porque o seu número atômico vai ser 1. Ok? Então tá aí. A gente tem o núcleo. Olha, as coresinhas azuis e verdes. Nessas coresinhas aqui, você vai separar o núcleo. O que é positivo e o que é nêutron. Por isso que tá duas cores. Vamos imaginar que o azul seja o próton e o verde os nêutrons. E aqui ao redor, tá em camadas aqui, ó, uma camada, duas camadas, três camadas aqui, os elétrons, ok? Nas suas camadas, ou a órbita onde eles circulam, tá? E aí em subníveis, né? Em subníveis, tá bom? Vamos dar sequência, tá aí expandindo a figurinha para vocês verem melhor. Vamos dar sequência. Olha só. Ô, figurinha. Agora, elétrons. Os elétrons são partículas de massa muito pequena, cerca de 1.840 vezes menor que a massa do próton. Ou seja, vamos ter aí aproximadamente 9,1 vezes a 10 a menos 28 gramas, dotados de quê? Carga elétrica negativa. Qual é essa carga? Menos 1,6 vezes 10 a menos 19, elevado, né? A menos 19C, certo? Move-se muito rapidamente ao redor do núcleo atômico, gerando campos eletromagnéticos. E isso é comprovado, tá certo? Isso é comprovado. Prótons são partículas que, junto aos nêutrons, nós vimos lá naquela figura anterior, formam um núcleo atômico, possuem carga positiva de mesmo valor absoluto que a carga dos elétrons. Assim, um próton e um elétron tendem a se atrair eletricamente, tá certo? Só vai ter um elétron se tiver um próton para ele. Nêutrons. Os nêutrons, junto aos prótons, formam um núcleo atômico. E como possuem massa bastante parecida, né, perfazem cerca aí de 99,9% de toda a massa do átomo, possuem carga elétrica nula, ok? Resultante das subpartículas que os compõem. E são dispostos, tá, estrategicamente no núcleo, de modo a estabilizá-lo, uma vez que dois prótons repelem-se mutuamente. A adição de um nêutron, que é o princípio da fissão nuclear, né, causa instabilidade elétrica e o átomo se rompe, né? Aí começa, foi onde os físicos, né, atômicos, né, desenvolveram aí a bomba nuclear, né? Essa tão temida, tão perigosa, né, e que realmente nos traz preocupação. Para você ver como é o modelo, né, e como o estudo desses, né, pesquisadores contribuíram. Então, os elétrons estão dispostos em 8 camadas, né, que consistem a eletrosfera. Então, são 8 camadas, ok? Para cada camada é determinado um número de subníveis, ou seja, vai ter um orbital. E um orbital só pode ter 2 elétrons, ok? Até 2 elétrons, né? Que são preenchidos.
a gente vai ver as camadas e depois a gente vai estudar esses orbitais, ok? A mais externa é a camada, né, de valência, sendo também a mais energética. Então, quanto mais distante, aumenta o nível energético, ok? Vamos ver aí, então? Vamos ver? Então, está aí o nível de energia, a camada ou nível, tá certo? E o número máximo de elétrons que vai interessar para o nosso estudo, ok? Os elétrons estão distribuídos em camadas e ao redor do núcleo. Vamos mostrar aqui, ó. Você tem aqui o átomo, olha o núcleo do átomo, tá certo? E aí as camadas, ó. A primeira camada K, tá aqui, ó, K, de fato a primeira. Estão vendo o cursorzinho aqui? Quantos elétrons a gente vai ter no máximo? Como eu falei, no máximo 2 elétrons. Aqui, ó. Então, camada K, K2. Vamos chamar a próxima, o próximo nível de energia aqui, ó. Qual vai ser a camada L, que é a segunda camada, ou segundo nível. Quantos elétrons no máximo vai suportar a camada L? 8. Então, aqui, ó, camada L, 8. E assim sucessivamente, gente. M, que é a terceira, 18, ok? N, que é a quarta, vai ter 32. A O, que é a quinta, também vai ter 32. Aí vai começar a haver um decréscimo, vai diminuir. Olha só, vamos chamar aqui a sexta, que é a P, vai ter 18, igual à camada M. E a última, a Q, que vai ser igual à camada K, que vai ter no máximo 2 elétrons. Ficando então, ó, memoriza aí, 2, 8, 18, 32, 32, 18 e 2. Ficou explicado aí, gente? Então, para a nossa primeira etapa do nosso estudo, a gente vai encerrar por aqui, tá bom? Lembrando, o que vocês acharem interessante, por exemplo, como aqui esse modelo que o professor deixou e que não vai estar disponível no livro de vocês dessa forma, eu particularmente acredito, gente, que essa forma para vocês memorizarem vai ser melhor. Então eu aconselho, do jeito que está aqui esse esquema, tá certo? Vocês dão uma pausazinha e copiar no caderno de vocês. Vai ajudar bastante nos exercícios que a gente vai fazer a partir das próximas aulas, tá bom? Espero que tenham gostado da aula de hoje, gente. O professor vai se despedindo e até a próxima aula de Química. E quem sabe já presencialmente, não é verdade? Tchau, gente. Um abraço forte para vocês. Tchau, tchau.